Olá, estudante! Seja bem-vindo à aula da Trilha 1. O tema central que nos guiará será sobre a nossa realidade amazônica e que é essencial para quem atua ou deseja atuar com educação. A diversidade amazônica na perspectiva da educação popular. Durante esta aula, nós vamos refletir sobre 3 objetivos centrais: construir o conceito de educação popular, compreender o que é classe social e como ela se relaciona com a realidade amazônica, identificar semelhanças e diferenças entre os termos social, comunitário e popular. Eu convido você a ouvir com atenção crítica, a refletir e, sempre que possível, a relacionar com a sua experiência e com o seu território. Vamos começar pelo primeiro ponto: educação popular. Quando falamos em educação popular, falamos de uma prática pedagógica que parte da realidade concreta das pessoas, que valoriza os saberes populares, os modos de vida e as experiências das comunidades. Ela está profundamente relacionada ao pensamento de Paulo Freire, que nos ensinou que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. A educação popular não é neutra. Ela tem um compromisso ético e político com a transformação social. Busca formar sujeitos críticos conscientes, capazes de compreender o mundo que vivem para também transformá-lo. Diferente de uma educação bancária, que apenas deposita conteúdos, a educação popular propõe um diálogo verdadeiro entre o saber científico e o saber do povo. Por isso, ela é tão necessária em territórios diversos como o amazônico, onde a escola muitas vezes desconsidera os saberes locais, os modos de viver da floresta, do rio, da comunidade. O segundo ponto da nossa aula é o conceito de classe social. Classe social é uma forma de compreender como a sociedade está organizada a partir das desigualdades econômicas e de poder. E essas desigualdades impactam diretamente o acesso das pessoas à educação, à saúde, ao trabalho digno e à moradia. Na Amazônia, isso se expressa de maneira muito particular. Muitas vezes, os territórios são ricos em recursos naturais, mas a população vive com poucas condições materiais. Isso acontece porque a lógica que organiza esses espaços é a da acumulação capitalista. Ou seja, uma lógica que visa o lucro, a extração, a mercantilização da natureza, mesmo que isso signifique a exploração de comunidades, a expulsão de populações tradicionais e a degradação ambiental. Por isso, quando falamos de educação popular na Amazônia, é importante entender que ela deve partir das contradições do território, reconhecer as lutas de classe e valorizar os sujeitos históricos que existem a essas desigualdades. Agora vamos nos aprofundar em um ponto central: a Amazônia no contexto da acumulação capitalista. A lógica capitalista vê a Amazônia como um território a ser explorado: madeira, minérios, petróleo, terras para monocultivo e expansão do agronegócio. Isso não é recente. Vem desde os tempos da colonização, passando pelo ciclo da borracha, grandes projetos de integração nacional, até os atuais investimentos em infraestrutura, mineração e energia. Mas qual é o efeito disso nas pequenas cidades amazônicas? Essas cidades muitas vezes se tornam zonas de passagem, apoio logístico ou base para grandes empreendimentos. Isso gera alguns efeitos típicos: crescimento urbano desordenado, pressão sobre os serviços públicos, educação, saúde e saneamento, aumento do custo de vida e da desigualdade social, fragilização das economias locais tradicionais como pesca, agricultura familiar, descaracterização cultural e apagamento de saberes comunitários. Por isso, compreender o território amazônico nessa lógica é essencial, porque não dá para educar sem considerar a realidade socioeconômica do lugar onde se está. Chegamos agora ao nosso terceiro ponto: entender a diferença entre o que é social, comunitário e popular. Esses termos costumam aparecer muito em projetos, políticas públicas, discursos educacionais, mas nem sempre são compreendidos com profundidade. O social está relacionado a tudo que envolve a vida em sociedade, políticas públicas, direitos, serviços básicos como saúde e educação. O comunitário tem a ver com a dimensão mais local, com os vínculos afetivos e de identidade de um grupo que convive, que compartilha tradições como uma comunidade ribeirinha, quilombola ou urbana. Já o popular vai além. Ele diz respeito ao povo enquanto sujeito histórico e político. O saber popular, a cultura popular e a organização popular carregam marcas de existência, de autonomia e de construção coletiva.
enquanto o social pode ser algo institucional e o comunitário pode ser apenas um laço territorial, o popular carrega uma dimensão política de enfrentamento das desigualdades e valorização da identidade dos sujeitos oprimidos. Para concluir, reforço que a educação popular é um caminho potente para valorizar a diversidade amazônica, pois reconhece os saberes dos povos da floresta, dos rios, das periferias e promove um ensino que respeita as realidades locais. Pensar a educação popular na Amazônia é também um ato de resistência frente às desigualdades impostas pela lógica capitalista, e é um compromisso com a formação de sujeitos críticos, protagonistas e conscientes de sua história. Eu deixo aqui uma reflexão. Qual o seu lugar nessa construção? Como educador, como estudante, como sujeito amazonida? Até a próxima aula, bons estudos!